Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez trazer a mensagem do Senhor, para vocês. E para quem já estiver chegando agora no canal, quem for novo aí pela primeira vez nos assistindo, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudicéia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já dando aquela lembrada, não esquecer de deixar o like, deixar um comentário, compartilhar essa mensagem, pelo menos com uma pessoa, o seu familiar, um conhecido, um amigo. Enfim, Deus abençoe, você que tenha nos ajudado aí, assistindo nossos vídeos, compartilhado. Você que não é inscrito, se inscreva também. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Hoje eu vou deixar uma palavra aqui, que fala sobre obediência. O foco desse canal, é sempre trazer a palavra do Senhor Jesus, é falar a verdade, por mais dura que seja a palavra, mas o importante é a verdade, A palavra do Senhor Jesus tem que ser dita, direta, tem que ser direta, não pode ser, como eu posso dizer, ficar fantasiando as palavras. Tem que ser, por mais dura que seja, o importante é fazer a vontade de Deus, entendeu? É falar diretamente o que Deus quer. Então Deus quer o que? Obediência. Deus quer fidelidade, Deus não quer a pessoa em cima do muro, na dúvida, com corpo mole, com preguiça. Deus quer fidelidade, assim como Deus é fiel, a gente tem que ser fiel também. A gente tem que se dispor, fazer a vontade de Deus, sair do comodismo, sair do conforto de nossa casa, buscar a presença de Deus, levar a palavra dele aos necessitados, falar que Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, mas para isso Deus faz mudanças também, mas para isso tem que ter o quê? Obediência, lealdade a Deus, fidelidade a Deus. Amém? Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. E aqui a palavra é sobre isso, obediência, é dar ouvidos à voz do Senhor Jesus. A gente nunca sabe de nada, não sabemos de nada. Deus é quem sabe de todas as coisas, Por mais experiência que a gente venhamos a ter em algo, nunca será o suficiente. Devemos sempre depender de Jesus Cristo, ouvir a voz de Deus, porque Deus vê além daquilo que nossos olhos alcançam. Aleluia. E aqui hoje eu vou falar de Pedro, O título diz: Jesus chama os seus primeiros discípulos. Lucas, capítulo 5, verso 1 diz: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus, Ou seja, ali na praia tinha muitas pessoas, estavam todos ali reunidos, próximo de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. E Jesus viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, que é Pedro, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Ou seja, Jesus ali entrou no barco de Pedro e falou para Pedro: Pedro, afasta seu barco da praia, Ou seja, vamos para o mar, Ali Pedro ali tinha praticamente acabado de encostar seu barco ali, pois tentou, foi para alto mar tentar pescar. E ali a noite toda não conseguiu pegar sequer um peixe. E ali ele retornou para a praia. Jesus viu eles ali lavando as redes, Ou seja, já estão arrumando as coisas para poder cada um ir para os seus lares. Mas Jesus falou, entrou no barco e falou para Pedro: vamos para o mar, Vamos para o mar. Eu penso assim, E ali ele foi, para o meio do mar. E ali Jesus, como diz aqui a palavra aqui no verso 3, então sentou-se e começou a ensinar a multidão, Ou seja, a pregar a palavra de Deus, a fazer a vontade do Pai. E no verso 4,
Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Ou seja, ele é experiente. Pedro era experiente na pesca, E devido ali, ele pensou que eu já fui a noite toda, pelejamos ali para pegar um peixe sequer e não pegamos nada, Ele era experiente, Mas Jesus falou para ele, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar a rede, eu vou obedecer. Ou seja, se fosse eu ou você falando ali, ele não teria ido, Mas como foi Jesus, ou seja, Jesus sabe de todas as coisas. A partir do momento que você obedecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, obedecer a voz de Deus, tudo muda, A partir do momento que você fazer o querer de Deus, as coisas mudam. E ali Pedro, ele deu ouvidos à voz do Senhor. E mais à frente a gente vai ver o quão das maravilhas que Deus fez ali. O como foi o poder de Deus na vida deles, A partir do momento que você obedece às maravilhas de Deus, as bênçãos do Senhor Jesus vai de encontro a você. Não precisa você estar correndo atrás das bênçãos, não. Quando você faz a vontade de Deus, está no centro da vontade dele, na obediência, as bênçãos de Deus vêm até você. E ali, louvado seja Deus, no verso 6, quando eles jogaram a rede, conforme a ordem de Deus, quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se rebentando, Para você ver a obediência de Deus, a obediência, quando você obedece a Deus, as bênçãos são coisas que você não pode nem imaginar. Ou seja, eles viram tanto peixe nas redes, que coisas que eles não viram em toda a sua vida de pesca, em toda a sua vida, em toda a sua experiência em alto mar, eles nunca viram tantos peixes da forma que viram. Ou seja, a obediência de Deus. A partir do momento que você obedecer a Deus, você vai receber coisas que você nem imagina, nem pode imaginar. Vão acontecer coisas na sua vida extraordinárias, vindas só coisa de Deus. É só Deus para fazer coisas que a gente não pode nem imaginar, Então, quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para outros companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. E eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Ou seja, a partir do momento que você obedecer a Cristo, obedecer a palavra de Deus, é coisa que eu foco muito, é fazer a vontade de Deus. Eu foco na palavra aqui, sempre eu vou focar nisso. A partir do momento que você estar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, tanto você será abençoado, como os demais que estiverem próximo a você serão abençoados também, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui veio tanto peixe que além do barco dele, além do barco de Pedro, do companheiro de Pedro também encheram, Quando Pedro, quando Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus, e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador, A partir daquele momento ali, Pedro reconheceu o quão falho ele é, o quão pecador ele é, Ele viu coisas ali extraordinárias, coisas sobrenatural, coisas que ele não tinha visto a vida toda. Em sua vida toda ele nunca tinha visto tal coisa, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso que Deus quer que a gente façamos diariamente, É reconhecer o quão falho nós somos, o quão falho, a gente é diariamente, e reconhecer que Deus é o único suficiente Salvador, Ali ele deu ouvidos à voz do Senhor Jesus, ele deu ouvidos à pregação de Jesus, Quantos hoje em dia
nos dias de hoje, com tantos acontecimentos que está ocorrendo no mundo, e as pessoas não têm dado ouvidos à voz de Deus. Quantas ocorrências tem tido diariamente aí, e mesmo assim as pessoas, né, os servos de Deus, né, eu já falo até mesmo do servo, porque quem não é servo tá no mundo lá agradando a vontade, tá fazendo a vontade de Satanás. Mas os servos de Deus, quantos hoje em dia estão dormindo, não se despertam para fazer a vontade de Deus, não dão ouvidos à voz de Deus, né? Acham que é de qualquer jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Buscam quando quer, fazem quando quer, né? E muitas das vezes quer questionar Deus. Por que tal coisa não ocorre? Porque tanto eu tenho lhe pedido algo e se passaram tantos anos e nada acontece. Por quê? Falta de obediência, falta de buscar a Deus, né? Falta de fazer a vontade de Deus. A partir do momento, igual Pedro aqui, ó, quantas vezes os pastores, pregadores têm pregado a palavra de Deus e as pessoas na igreja tá ali desapercebido, tá conversando com o irmão do lado, tá fazendo coisas que não convém, tá desrespeitando a palavra de Deus, né? Não tá ali respeitando o momento ali do culto, dando ouvidos à voz de Deus, né? E aí por isso as coisas não acontecem. E a partir do momento que você dá ouvidos, igual Pedro ali deu ouvidos à voz de Jesus, a mudança vem. Coisas sobrenaturais vêm sobre a sua vida, né? Então é focar em Jesus Cristo, em fazer a vontade dele. E aqui no verso 8, verso 9, Simão, né? Simão, no caso Pedro, e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar. A partir do momento que você obedece a Deus, obedece a palavra de Deus, você só tem a ganhar. Só coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. A peleja vem, é normal, enquanto, como eu já falei em outros vídeos, enquanto estivermos neste mundo aqui, coisas ruins iremos ver constantemente. Batalhas iremos ter diariamente, constantemente, mas se você estiver firmado na rocha eterna que é Jesus Cristo, você vai vencer todas elas, entendeu? Se você estiver na verdade, agindo com a verdade, Deus sempre estará com você, sempre estará ao seu lado, sempre estará à sua frente, abrindo caminhos, né? Destruindo os laços do inimigo. Então, esteja sempre com a verdade, porque às vezes você quer enganar o seu próximo, enganar o ser humano, mas a Deus ninguém engana. Então, haja sempre na verdade, que enquanto você estiver na verdade, Deus vai estar, aleluia, pelejando por você. Então, aqui no verso 9, as pessoas ficaram admiradas com a quantidade de peixes que havia apanhado, ou seja, coisas que nunca viram em todo o seu tempo de pesca, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E no verso 10, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados, né? Ou seja, todos que estiverem ao seu redor, né, vão ficar admirados com a sua vitória, vão ficar admirados com sua bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você é fiel ao Senhor Jesus, todos vão ter que sentar para ver o quão é o poder de Deus na sua vida, o quão poderoso é o Senhor Jesus na sua vida. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Jesus disse a Pedro: não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus, né? Ou seja, a partir daquele momento ali que Pedro ouviu a pregação de Jesus Cristo, né? Ele deu ouvidos à voz do Senhor Jesus. Porque quantos hoje em dia você prega, entra no ouvido e sai por outro. Continua, a pessoa acabou o culto, continua fazendo as mesmas coisas que agrada o diabo. Continua fazendo as vontades do diabo, a vontade do mundo, né? E não vê mudança. E Pedro não. Pedro ali, Jesus entrou no barco dele, ele sentou ali, ouviu a voz do Senhor Jesus, ouviu a pregação do Senhor Jesus, os ensinamentos, e seguiu, né? E fez conforme os ensinamentos. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nada mais é do que o manual.
A partir do momento que você seguir ela certinha, as coisas vão acontecer, mudanças na sua vida vão ocorrer. Louvado seja o teu nome. E ainda mais a vitória, que é a nossa salvação, né? Que é o foco nosso, dos verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Não é nem as bênçãos aqui. As bênçãos da terra vai vir. A partir do momento que você obedecer, ela vai vir automaticamente na sua vida. Mas o nosso foco é a salvação. A gente quer algo eterno, né? E o eterno é a salvação. É estar com Cristo, reinando com Deus, né? Fazendo ali, louvando ali Ele de todos os dias, né? Porque lá não vai ter noite. Então é todo tempo louvando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Onde não haverá pranto, nem ranger de dente, nem tristeza, nem choro, né? E então, para finalizar aqui, Pedro largou tudo, largou as coisas do mundo e seguiu a vontade, seguiu os passos de Jesus, foi fazer a vontade de Deus. E a partir daquele momento ali, ele deixou de ser pescadores de peixes e começou a pescar o que? Gente, em outras palavras, começou a fazer o que a gente estamos fazendo aqui hoje, que é pregando a palavra do Senhor Jesus, tentando pescar a alma, né? Tentando pescar você que é aí do outro lado, que ainda não serve ao Senhor Jesus. Estamos aqui falando da palavra de Deus, tentando colocar, né, em seu coração, né? Estamos aqui tentando lhe pescar, né? Para ser mais claro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos tentando pescar você para o Senhor Jesus. Tentando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, através da palavra, né, salvar a sua vida, a sua alma, né, trazer você para perto de Jesus, né. Você que está aí do outro lado, quer mudança na sua vida, quer que coisas maravilhosas ocorram na sua vida, venha para Jesus, né, aceite o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, né, deixa de fazer as coisas que agradam a Satanás e venha fazer as coisas que agradam ao Senhor Jesus. Seja grato ao Senhor diariamente, né? Reconheça o Senhor na sua vida, que tudo que tem na sua vida é Deus que lhe dá, né? O fôlego de vida, principalmente, é Deus que lhe dá, né? O pão de cada dia, né? É Deus que lhe dá. Tudo na sua vida é Deus que lhe dá. Às vezes ocorrem coisas erradas, coisas que desagradam a você, talvez falte algo na sua vida, mas aí tem coisas que é devido às nossas atitudes, né? A gente faz coisa errada, então a gente não vai receber o bom, coisas boas, né? Que a palavra de Deus diz que aquilo que plantar, certamente colherás. Então, se a gente plantar o amor, fazer o que Deus manda, a gente vai colher coisas boas. Amém? Essa Aleluia. É a palavra que eu deixo para os irmãos. Deus abençoe. Obrigado até aqui por estar ouvindo, né, essa palavra. Deixa Deus entrar no teu coração, fazer morada, né? Queira mudar de vida, mudar suas atitudes, fazer o que Deus quer. Deixa Deus fazer o que Ele quer na sua vida, né? Então, toma uma atitude, uma posição, né? A partir de agora, e você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus fará na sua vida. Amém? E assim eu passo a palavra para minha esposa. Aleluia, glória a Deus. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou deixar a palavra para outro dia. Aleluia, e complementando o que o meu esposo falou, né? Ele já falou tudo, né? Se você fazer a sua parte com Jesus, se você entregar a sua vida para Jesus, você jamais vai se arrepender dessa atitude que você tomou hoje. Você aí que está cansado eu estou cansado de lutar, de batalhar, eu não sinto uma presença, não tem quem me fortaleça, vamos falar assim, não tem quem me fortaleça, eu estou me sentindo fraco, abatido, cansado, corra aqui, corra ali, igual nós, né? A gente corre no dia a dia para cá, para lá, vai trabalhar, vai para a igreja e tudo, e assim é no dia a dia de todas as pessoas, né? A pessoa sempre está naquela correria, mas já parou para pensar, para que tanta correria, né? O que faz sentido na sua vida você correr tanto? Então eu costumo falar que a nossa vida é igual um trem, né? O trem ele tem os passageiros, né? Que somos nós, e ele vai sempre correndo, né? Mas em qual sentido tem tudo isso? Qual o sentido Aleluia, da vida Deus. Aqui nesse mundo, correr e não chegar a lugar nenhum? Sabendo que todo mundo sabe que nós nascemos,
nós vamos envelhecer e nós vamos morrer. E hoje em dia muitos não estão tendo oportunidade nem de envelhecer, estão morrendo jovens, né? Mas dê um sentido à sua vida hoje, que é entregando a sua vida para Jesus. Aí você vai entender, você vai saber todo o sentido da vida, porque para tudo há um propósito debaixo do céu. Jesus não te trouxe aqui para qualquer coisa. Jesus não te trouxe aqui para você ser só um ser humano, mas Ele te trouxe para você fazer a diferença, pregando o nome dEle. Ah, mas como que eu vou pregar se eu ainda nem conheço Jesus? A gente também não conhecia, nós também não falávamos dEle, e hoje a gente fala dEle, porque Ele nos deu a oportunidade. Eu não falo para as pessoas assim, dá oportunidade para Jesus. Não, foi Jesus que nos deu a oportunidade de conhecer Ele, né? Porque através dele, como ser humano que Jesus foi, né? Como o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, o Espírito cheio de amor, de ternura, de compaixão, nós estamos aqui falando dele, por confiar, por termos entregado a nossa vida para Ele, e hoje a nossa vida só faz sentido se for com Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo nada faz sentido. Nós vamos ficar correndo, saindo de manhã, chegando à noite, tomando banho, comendo, na correria que é, mexendo no celular. Hoje em dia as famílias não estão nem mais se conversando direito, porque tem as redes sociais para se conversar, para bater papo, né? Não é isso que Jesus quer para você. Jesus, Ele quer o melhor para a sua vida. E você vai ter o melhor para a sua vida, o melhor para a sua vida espiritual, que é o que eu falo que é mais importante, é dentro de si. Porque se você for uma pessoa que estiver cheia do Espírito Santo, que é o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai conseguir enfrentar tudo lá fora e todos os dias você vai entender. Vai acontecer uma batalha hoje, uma luta hoje, mas aí você, no final do dia ou mais para frente, Jesus vai fazer você entender. Ah, então foi por isso que eu passei. É assim comigo. É por isso que eu passei, por isso. É por isso que Jesus mandou falar com aquela pessoa, porque isso ia acontecer, que às vezes Ele manda falar com alguém, dá o recado para alguém, eu não entendo, mas depois que eu dou o recado, aí eu vou entender o que Jesus queria ali com a vida daquela pessoa. E é isso que Ele quer para a sua vida. Jesus quer o melhor. E aproveite que a porta ainda está aberta, porque a porta para os caminhos de Jesus é estreita, ela ainda está aberta. E busque ao nosso Senhor Jesus Cristo, onde você estiver nesse momento, que o Espírito Santo dele esteja também, aquebrantando o seu coração, para que a partir desse momento você venha conhecer Ele, que você seja uma pessoa melhor, que você tenha atitudes melhores e que você também faça como nós estamos fazendo hoje, evangelizando, espalhando o Evangelho dele para toda a criatura, fazendo o ID, assim como está escrito na palavra dele. Eu agradeço a todos, um bom começo de semana para todos e que Jesus abençoe todos grandemente, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite, um bom início de semana, uma semana abençoada. Amém. Que aquilo que você colocar nas mãos do Senhor Jesus, aguarde que Deus fará, mas tenha obediência, né? Esteja no centro da vontade e do querer de Deus, sempre, para tudo vir em sua direção coisas boas, né? Para tudo de coisas boas vir em sua direção, esteja sempre na obediência a Deus. Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima, se assim Deus permitir. Amém.